Final de semana retrasado, eu estive no cinema, o CI, aqui em Manaus, assistindo ao Live at Pompeii. Ele foi relançado. Aquele show do Pink Floyd no início dos anos 70, 1972, e que foi gravado lá no anfiteatro de Pompeia, na cidade de Pompeia, onde os únicos que estavam assistindo eram os integrantes da equipe de filmagem e de som da própria banda. Esse concerto emblemático já foi lançado no Brasil em VHS, depois foi relançado numa edição em DVD e agora volta em uma edição IMAX, em uma edição para cinema. Tenho boas e más impressões. Já digo que nenhuma impressão ruim foi o bastante para suplantar, para quebrar, para diminuir a emoção de ver esse concerto na tela grande. Pessoas da minha idade, de 30, 40, 50, estão já acostumados a assistirem o Live at Pompeii em tela pequena. Esse concerto fez parte da vida de cada roqueiro dos anos 70, 80, 90. 2000 já é meio raro ter roqueiro, né? Então, poder assisti-lo sentado numa poltrona, um arremedo de plateia de show, na tela grande, foi uma emoção muito grande. Quando eu entrei no cinema, a luz ainda estava acesa. Só vi ali um monte de cabeça branca, tiozinhos, pessoas da minha idade, pessoas aí que já estão com meio século de vida. E eu notei que todos ali estavam vivendo aquele momento como aquele adolescente que outrora foram. Ou seja, o Pink Floyd ali fazia parte da vida de quem estava presente. A sala não estava lotada, o que foi uma surpresa. Eu comprei com bastante antecedência, porque eu achei que ia lotar a sala. Não lotou, não. Tinha ali um terço só de cadeiras ocupadas. Todos ansiosos para começar o concerto, ou filme, ou como queiram. Nunca aqueles trailers de filme foram tão chatos. Aquela chatice de fato ou fake, meu irmão, que caramba é aquilo de chato? Então, nos fizeram ali ficar assistindo aquele bagulho ali de fato ou fake, um monte de trailer de filme de cinema. A gente queria assistir o Pink Floyd. Caramba! Não estávamos ali para assistir um filme onde até, nesse caso, cabe esses trailers. Nós queríamos assistir o concerto do Pink Floyd. Foi quase 20 minutos de trailer, ou seja, mais tempo até do que se fosse um filme comum de cinema. Bom, assim que começou, todos já estavam no clima, estavam na expectativa. E começou, claro, com a Echoes. Inclusive a Echoes, a primeira música desse filme, foi a melhor versão de Echoes já gravada pelo Pink Floyd. Muito melhor, mas muito melhor mesmo que a versão de estúdio lá do middle, do disco original onde essa música está presente. Eu diria que só essa música no cinema já teria bastado o valor do ingresso, inclusive caro pra caramba, quase R$50. Já teria bastado o valor do ingresso, porque foi muito perfeito assistir a Echoes na tela grande. Logo depois surge a música Saucer Full of Secrets, que nas versões de televisão que eu digo em DVD ou em VHS, ela tinha aquela primeira metade meio chata, né? A música ela pega fogo mesmo é na segunda metade, é quando começa a ficar aquela música tonal que termina com aquele também muito melhor que a versão do disco, que inclusive é até bastante diferente e inferior a essa versão ao vivo. E teve algo que me ocorreu agora, aqui na edição desse vídeo. Nessa música, A Saucer Full of Secrets, nós tivemos algo que poderia ser muito melhorado. Quando ela se torna tonal, quando começa aquela parte do teclado da metade para o fim da música,
o som cai muito. Mas, em 1987, quando a extinta Rede Manchete passou um especial do Pink Floyd, essa música foi mostrada na TV com um áudio totalmente diferente, onde aquele solo de teclado e guitarra do meio para o fim da música estava bem mais alto e bem mais bonito. Eu não sei como a Rede Manchete conseguiu fazer aquilo. Eu tinha isso gravado em VHS, mas se perdeu. Mas se um dia você tiver acesso a essa gravação, checa. Uma equalização perfeita, muito melhor e superior à do filme, do vídeo original. Eu achei que nessa versão do cinema, eles iriam conseguir fazer algo pelo menos parecido com aquilo que a Manchete fez, que tornou o som dessa música maravilhoso. Nem sombra disso. Continuou aquele som baixinho do teclado e da guitarra, muito, muito, muito sem emoção, que só vai melhorar naquela parte do o no final. A One of These Days, aquela música cuja estrela é o Nick Mason, o baterista, o fez ficar ainda mais importante para a gente do que já é. Eu saí do cinema colocando quase no nível técnico ali do Neil Peart, porque ouvir aquela bateria no cinema é muito melhor, é diferente do que ouvir aquela bateria na televisão. Nick Mason estava diabolicamente bom. E aquela cena onde voa a baqueta dele e ele pega outra baqueta no meio de uma virada o fez parecer ainda mais genial do que já sabemos que ele é. A próxima música foi Careful with That Axe, Eugene. Cuidado com esse machado, Eugene. E aqui eu acho que foi a maior mudança no áudio para essa versão. O baixo nas versões de DVD e VHS não estava tão proeminente, mas nessa versão colocaram o baixo do Roger Waters, contrabaixo do Roger Waters, alto, claro, limpo e quase que separado do som do resto da banda. Nós sabemos, nós nunca colocamos o Roger Waters como um grande baixista, até porque o David Gilmour, se é pela treta entre eles, já disse mais de uma vez que ele mesmo gravou baixo em várias músicas do Pink Floyd. Mas nessa música, Careful with That Axe, Eugene, Roger Waters destrói no baixo. O cara é muito bom, ele vai tocando umas escalas desenhadas e colocaram um som bem alto, como que se ele estivesse passando o recado. Quase que dizendo que nem precisou tocar em todas as músicas do Pink Floyd para ser um exímio baixista. Nós saímos do filme com essa música, nos dando a impressão de que ele está ali, olha, quase virtuose. Ele não errou uma nota e ficou desenhando, solando nessa música enquanto estava tocando lá no cinema, coisa que não aparecia tanto nas versões de VHS e DVD. A música Set the Controls for the Heart of the Sun, que parece muito chatinha nas versões anteriores, estava muito legal, inclusive pareceu até que talvez a adrenalina do espetáculo da tela grande fez essa música, que é normalmente melancólica e bem chatinha, ficar muito legal, ficou assim estrelada, a Set the Controls for the Heart of the Sun. E a música que é tocada lá com aquela cadela, Mademoiselle Nobbs, incrível, ficou muito curtinha no cinema. Óbvio que é a mesma extensão, é a mesma duração das edições anteriores, mas por algum motivo ficou muito curtinha no cinema. Talvez também pela adrenalina lá da apresentação. Terminando o espetáculo com o Echoes Parte 2. Na versão VHS e DVD, nós sabemos que tem uma parte muito chata lá do coiote, aquele silêncio lá, com aquele som lá de coiote. Às vezes até a gente chegava a passar a fita para frente, passava o DVD para frente. Pois é, por algum motivo no cinema não ficou chato. Talvez estávamos ali movidos pela experiência única de assistir o concerto, então ficou até muito legal, não ficou tão chato. Termina aquele show com o Echoes Parte 2, muito legal. É mais ou menos 1h40, 1h30, mas foi uma experiência única em nossas vidas. Muito legal. Agora, vamos falar da parte ruim. E teve, tá? A principal foi o som
E aqui duas questões. Primeiro, o volume de som estava muito baixinho. Eles colocaram, eu não sei se foi um erro da sala de cinema ou se foi da própria produtora, o volume do som estava como se fosse um filme normal. Um filme. E o que é pior, aqueles filmes dublados onde o som é mais baixinho, não teve nenhum punch, não teve nenhuma emoção daquele grave batendo na gente, igual como teve no show do Led Zeppelin, aquele show do O2 Arena, do O2 Arena de 2006, quando passou no Cinemark. Passou no Cinemark. O Cinemark colocou uma sonzeira naquela sala, que nós podíamos nos sentir dentro do show. Não teve. Foi frustrante. Nós que já conhecemos aquelas músicas do Pink Floyd, nós gostamos. Mais até pela imagem do que pelo som. Mas se alguém estava pela primeira vez assistindo Pink Floyd, eu acho que não pegou o espírito daquelas músicas direito, porque o som estava muito xoxo, enfim. E no que toca a reequalização, teve somente um momento do show, que foi na Saucer Full of Secrets, que nós sentimos o som quadrifônico, assim, o som saindo de um local e andando pela sala toda. Foi o único momento, inclusive antes de começar aquela parte tonal da Saucer Full of Secrets. Fora isso, não houve nada que nos chamasse a atenção quanto ao som. Sim, estava mais limpinho, equalizadinho, mas sem volume, estava um som morto. Outra coisa que eu achei muito ruim é que eles, embora tenham limpado a imagem, o que para um roqueiro nem faz tanta diferença, a gente gosta da imagem meio suja mesmo, eles podiam ter expandido a imagem para um IMAX. Não expandiram. Então ficou aquela telona branca desse tamanho e um videozinho desse tamanho aqui com o show. Pareceu que colocaram aquela fita VHS e deram play. Parecia que eu estava assistindo naquela minha TV Philco Hitachi, no videocassete PVC 3000, naquela telinha desse tamanho assim. Muito ruim. Poderiam ter expandido aquilo ali, ainda que aumentando o zoom, como fizeram na edição em DVD. O que me leva a crer que já temos aqui um flanco para uma futura versão. Aí sim, com um áudio verdadeiramente alto, forte e uma imagem melhor. Quem sabe até uma imagem 3D. Né? Pink Floyd não era ávido em invenções, né? Por que não fazer isso? Então, isso foi o que eu achei de ruim. Então a nota, eu daria entre 0 a 10, eu daria 7. A experiência foi muito mais emocional do que presencial. E aí eu deixo aqui um aviso. Tínhamos algumas pessoas na sala emocionadas, gritando. Lógico, a gente estava num show. Era um filme, mas era um filme de um show. E algumas pessoas ali, eu acho que com algum problema emocional, estava reclamando das pessoas fazerem barulho. Meu amigo, minha amiga, nós estávamos em um concerto, um filme de um concerto. Quanto mais ali tivesse a aura de um concerto, melhor, sinal que estava funcionando. Queriam, e pela voz, eu acho que eram pessoas mais novas, queriam que as pessoas assistissem como se estivesse assistindo a um filme, com aquele silêncio respeitoso. Vá se danar, isso é rock, isso é concerto, caramba. Aprende da próxima vez que for assistir um filme de concerto parecido. Caminhando para os finalmente, o ponto alto foi o solo da Echoes Parte 1. Aquele solo, eu acho que é o melhor solo de guitarra do mundo que foi gravado até hoje. É aquele solo de Echoes desse filme, do Live at Pompeii. Óbvio, teve o problema do som. O som não pegou, mas a performance pegou. Estava realmente perfeita. E sim, a imagem estava mais limpa. Então essa é a minha resenha do Live at Pompeii. Talvez seja lançado aí em DVD, mas eu já vou te dizendo, não é a mesma coisa que assistir numa tela grande. E eu espero um dia fazer a resenha do relançamento do Live at Pompeii, agora com o som melhor tratado, com o som melhor exibido, mais alto, com punch
E se der assim com uma imagem ainda melhor, mais clara, 3D, quem sabe, expandida. Você está em LIS, letra, imagem e som. Eu me chamo Marco Evangelista e eu sou aqui o seu crítico resenhista de livros, DVDs, filmes, música e afins.